Tá gravando? Bom, eu tô aqui hoje para apresentar um trabalho que eu intitulei de Você conhece a Alemanha? Ele é da instituição de ensino Colégio Estadual Cívico-Militar Guimarães Rosa. A autora, que sou eu, Maria Luísa Kaiser Gaspar. O título, que seria a proposta do tema, que é Geografia e Cultura dos Países. Mas, como o país escolhido por mim foi a Alemanha, eu já coloquei Geografia e Cultura da Alemanha. A disciplina é Civismo, para avaliar oratória. E a professora é a Gisele. Eu dedico este trabalho ao meu bisavô, que saiu de sua terra natal em busca de melhores condições de vida e acabou por deixar essa cultura alemã na minha família. E a minha sinapse é: a história da Alemanha é uma prova de que, mesmo após as maiores ruínas, é possível reconstruir um futuro. A gente não sabe o autor dessa tese, mas a gente sabe que foi adaptado de reflexões sobre a reconstrução pós-guerra. Eu agradeço aos professores que estão passaram e passarão pela minha vida, pois os ensinamentos que os professores nos proporcionam são fundamentais. E tanto é que a gente pode ver que todas as profissões têm que ter algum professor, porque alguém tem que ensinar. E para este trabalho eu também agradeço a minha família por manter as tradições vivas. Este trabalho aborda aspectos geográficos, econômicos, culturais e históricos da Alemanha, um dos países mais influentes da Europa. A pesquisa inclui também os principais pontos turísticos, destacando a diversidade e a importância do país no cenário mundial. This paper covers the geographic, economic, cultural, and historic aspects of Germany, one of the most influential countries in Europe. The research also includes the main tourist attractions, highlighting the diversity and importance of the country on the world stage. O sumário. A gente vai discutir sobre a geografia alemã, a cultura alemã, a economia alemã, a história alemã e alguns pontos turísticos alemãos. Introdução. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma visão geral da Alemanha, abrangendo suas características geográficas, econômicas, culturais e históricas. A escolha do tema justifica-se pela relevância da Alemanha como potência europeia, além de sua rica herança cultural e histórica. A metodologia baseia-se em uma pesquisa bibliográfica e documental, onde a bibliografia será apresentada no final do trabalho. O corpo do trabalho. Dentre os muitos países da Europa, a Alemanha se destaca vividamente. Ela fica no centro da Europa e faz fronteira com 9 países conectados entre trens e estradas, facilitando a mudança de áreas, paisagens e culturas também. E ela está central, fazendo fronteira. Ela tem uma variedade de terrenos incríveis, que vamos discutir um pouquinho mais para frente. Os principais rios são Danúbio, Reno, Elba e Main. A área total é 3.490 mil quilômetros e 349 milhões e 223 mil quilômetros. A diversidade da Alemanha. Ela vai ao norte, planícies extensas com ventos suaves, ao sul, os imponentes Alpes bávaros e ao centro, florestas densas com os rios principais, principalmente Reno e Danúbio, que foram importantes para a história do país, que encantam os visitantes. Mas ela não se trata somente de florestas, de Alpes e de planícies. A Alemanha também tem cidades incríveis, como Berlim, que eu vou destacar, que é a capital e ela foi muito citada na guerra, onde a história ela se mistura com a arte de rua. Desculpa o griteiro dos vizinhos. Economia da Alemanha. A Alemanha é um dos países mais influentes na Europa em economia. O PIB dela é de mais de 4 trilhões de euros, para ser exato, 4,3 trilhões, como está escrito ali. Os setores principais de serviços, 70%,
indústria 29%, agricultura 0,9%. Então é um país muito mais sobre serviços, sobre indústrias, não indústrias, né, mas sobre comércio do que sobre indústrias e agricultura. A exportação é por veículos, máquinas, produtos químicos e eletrônicos. Desafios recentes, a queda no investimento estrangeiro e tensões comerciais com os Estados Unidos da América, que vem crescendo desde 1949, com o fim da guerra. A cultura alemã. Eu quero ressaltar aqui que a Alemanha ela não é só a economia que destaca nela, mas sim, se você for lá, você verdadeiramente vai ver que é a disciplina, a organização e a qualidade de vida. Os visitantes relatam cidades limpas, ruas seguras, serviços bem prestados e outros critérios. Então, não é só sobre dinheiro, é sobre valores. E a cultura. A população, aproximadamente de 80 milhões de habitantes, valores culturais, pontualidade, eficiência, respeito às regras, tradições que eu vou falar no texto que eu desenvolvi. Bom, a Alemanha é um gigante cultural. Ela é o lar de Beethoven, de Goethe e de Kant. Ela é o berço da Oktoberfest, como diz no texto ali, dos mercados natalinos e também da culinária, que não se trata somente de salsichas, mas sim de vinhos importados, de pães caseiros e de doces que vão além da cultura, que vão além das tradições, vão passados de famílias por famílias. Também querendo ressaltar que se você conhecer um alemão, ele pode parecer ao início rígido, sério e somente isso, mas se você for adentrando sua personalidade, você verá que não se trata somente disso. Bom, a história da Alemanha. A Alemanha, a história dela é rica e é misturada com a cultura. Bem na antiguidade, ela foi habitada por tribos germânicas e teve resistência à expansão romana. Um dos poucos países assim que insistiu legal a resistência alemã e não se entregou de cara. Em 1871, ela unificou sobre o Império Alemão liderado por Bismarck. Em 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial e o regime nazista, liderado por Adolf Hitler. E a Primeira Guerra Mundial, ela teve sim as suas aparições, mas ela se manteve mais neutra. Mas ela tinha o seu partido e ela foi punida por isso, e foi isso que deu um alavanque para a Segunda Guerra Mundial. Em 1949, a divisão da Alemanha em ocidental e oriental, em capitalista e em socialista. E em 1990, depois da queda do Muro de Berlim, ela foi reunificada. Pontos turísticos imperdíveis. Aqui eu tenho o castelo de Neustadt-Rheinstein, que inspirou o castelo da Disney. A Floresta Negra, que é a floresta densa que eu citei lá no início. Ela tem vilarejos pitorescos que têm arquitetura alemã antiga, de quando eles eram tribos ou quando eles resistiram às invasões romanas. O rio Reno, conhecido por seus castelos medievais e vinhedos, que ele é cercado por eles. Heidelberg, que é a cidade universitária com charme histórico. Heidelberg é uma cidade universitária, mas eu quero citar outra aqui que é da minha religião, que é a Wittenberg, que de lá tem a Universidade de Wittenberg, que foi onde Lutero, que reformou as regras e criou a Igreja Luterana, se formou em monge. E a conclusão: a Alemanha é um país grande e de grande importância no cenário europeu e mundial. Sua diversidade geográfica, força econômica, riqueza cultural e a trajetória histórica a tornam uma nação fascinante para estudo. Este trabalho permitiu uma compreensão mais ampla das múltiplas facetas que compõem o país. Bom, se você deseja um país que tenha tradições valiosas, que tenha modernidade, que tenha história rica
e que tenha paisagens de tirar o fôlego, a Alemanha não é uma opção, ela é o país ideal, até porque ela está ali no centro da Europa e se você quiser visitar outras culturas ou outras paisagens vai ser mais fácil. Referências bibliográficas: SIA World Factor, da Alemanha, IBGE, Estudos sobre Geografia Mundial, Portal da União Europeia, Deutschland Welle, Notícias e Culturas Alemã, é como um jornal para eles. Britânica Online Enciclopédia, Britannic Online Encyclopedia, que é uma enciclopédia britânica. E o glossário. BIP é um produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos. Basicamente, eles têm que exportar mais do que importar, para o BIP ser alto. O clima é temperado. Temperado é um tipo de clima em que as estações são definidas, mas os invernos são mais rígidos e os verões são mais âmbios. Não é como se fosse um clima tropical, como aqui no Brasil, onde os invernos são menos rígidos e os verões são mais quentes. E reunificação, ato de tornar um território novamente unido. Aqui eu coloquei anexos das imagens, e como a Oktoberfest, onde eles tomam bastante cerveja, porque cerveja é uma cultura alemã. A Universidade de Winger, mas não de Wittenberg, o castelo em que foi, não achei uma foto dele, sério, mas o castelo em que a Disney se inspirou, a Universidade de Wittenberg, onde Lutero se formou, o selo de Berlim, a Alemanha localizada no mapa. Aqui sim a gente tem uma representação artificial do castelo de Hundertgärge, aquele palavrão lá que foi a inspiração para o castelo da Disney. E eu finalizo a minha apresentação aqui.